seria legal levantar um pouquinho perguntas que vocês possam ter. Não sei quais são as possibilidades, ou que você pode escolher. Tipo, eu sei que é uma porta que abre muitas portas, né? Sim. Tem várias possibilidades. Então, eu vou começar lá da pergunta que você fez. Não sei. Mas sobre como eu decidi fazer arquitetura, eu tô lembrando aqui. Ela me perguntou, eu me formei em 2013. Aí eu prestei arquitetura na USP, fiz a FUVEST, eu não passei. E eu fui melhor no Enem, e aí eu passei pelo SISU em História da Arte, lá na UFRJ. E aí eu decidi ir para lá no primeiro momento. Fui, e aí eu cursei um ano lá. Eu gostei do curso, era no mesmo prédio da arquitetura, então teve uma convivência lá também. Mas aí fiz os primeiros 2 semestres, decidi tentar arquitetura de novo. Aí prestei a FUVEST de novo e prestei na Escola da Cidade. Eu não passei na FUVEST, entrei lá na Escola da Cidade. Não sei, a arquitetura, assim, não lembro bem como foi essa decisão, o que exatamente que me motivou, assim. Acho que tem também a coisa de mais exatas ou humanas, assim. Na verdade, tem das duas coisas, assim. Eu era mais das humanas aqui na escola, assim. Gostava muito de geografia. 2013 também foram os anos das manifestações, do passe livre. Tinha um tema urbano forte, as renovações urbanas de Barcelona para as Olimpíadas. No primeiro ano do ensino médio teve as reformas urbanas no Rio de Janeiro. As viagens tinham a ver com isso. Então esses temas me interessavam. Eram as aulas que eu gostava bastante. As exatas eu tinha dificuldade, assim, em física principalmente, matemática um pouco melhor. Gostava de desenhar, mas eu gostava muito de escrever. Então, não sei, eu achei que a arquitetura era um campo onde dava para caminhar, assim, por essas áreas de um jeito legal e de fato foi, assim. Então, a Escola da Cidade é uma faculdade muito voltada para o projeto de arquitetura, assim. Então, os professores, a maioria são arquitetos, trabalham em escritório, alguns no serviço público, mas é uma escola que tem uma ênfase muito forte no projeto. Lá na Escola da Cidade é bem fechada também a grade curricular. Você tem algumas eletivas mais para o final do curso, mas há uma grade de segunda a sexta à tarde, que são disciplinas obrigatórias. Então tinha, sei lá, segunda urbanismo e paisagismo, terça história da arquitetura. Tinha uma disciplina bem legal no começo, que era fundamentos socioeconômicos, que era mais sociologia, as leituras de Brasil, assim. Então a gente revia algumas coisas que eu tinha visto na escola. Até as viagens que a Escola da Cidade faz também. No primeiro ano era a viagem para o Rio de Janeiro. Então, e parecia a viagem que a gente fazia aqui na escola, de certo modo. Mas era isso. Urbanismo, paisagismo, história e fundamentos. Aí quarta era desenho, que tem tanto uma aula que era bem legal de desenho de observação, assim, de sair com os professores, caminhar pelo centro e desenhar de observação. E depois tinham as aulas de desenho técnico também, princípio à mão. O computador também foi entrando ao longo da faculdade, tanto nas aulas de desenho quanto na aula de projeto. E lá na Escola da Cidade tem uma coisa legal também você tem essas aulas no primeiro tempo e no segundo tempo é um estúdio vertical que é uma disciplina que estão praticamente todos os alunos da graduação envolvidos, então são grupos de mais ou menos um aluno por ano, que você desenvolve um projeto longo, assim, ao longo do semestre, com orientação de alguns professores que vão circulando. Mas é isso, sexta-feira era o dia do projeto, a aula de projeto das 14h às 20h30, e mais ou menos cada semestre você desenvolve uns 3 projetos, assim, com orientação dos professores, uma vez por semana. E era a disciplina onde tinha mais um pouco mais tensa, assim, até uma coisa um pouco competitiva entre os alunos em relação a... Conta um pouquinho, mas eu fiquei curioso sobre... das 12h30 às 20h, é isso? Essa aula de projeto, sim. Tipo um ateliê, uma parte mais intelectual, o que é? As salas lá,
Na FAU também, na FAU é separado, né? Você tem as salas de aula normal, carteira, eles têm alguns ateliês com mesonas, assim, grandes, tem as réguas paralelas, chamam, instaladas nas mesas, que é para esse desenho à mão. E é isso, era uma aula de ateliê, você desenvolve os desenhos e as maquetes um pouco durante as aulas, um pouco em casa. E tinha muito também uma cultura, assim, que é da arquitetura, de virar noites fazendo projeto, assim, uma coisa que até na vida profissional também, às vezes, acontece, assim, e acabava sendo divertido também. A gente lá ficava na faculdade mesmo, à noite, então, normalmente, quinta-feira, você ficava na faculdade durante o dia e à noite você passava a noite lá fazendo seu projeto para entregar na sexta. Assim, era uma certa tradição que durante alguns anos eu fui super assíduo. Mas o projeto, ele tem muitas etapas, é isso? Aí você vai entregando... Normalmente... Toda sexta-feira alguma coisa você entrega, é isso? Sim, se apresenta, é avaliado, aí tinham várias formas de avaliação, às vezes uma conversa mais geral, às vezes um atendimento individual dos professores, mas a ideia era você ir progredindo no seu projeto ao longo de alguns meses. Você falou bastante agora da sua experiência na faculdade, e eu queria saber um pouquinho mais agora, continuando nessa mesma questão da rotina, mas agora fora da faculdade, na vida profissional mesmo. Então, isso eu vou falar um pouco da minha trajetória, assim, mas é muito diverso. Que o pessoal que se formou comigo, tem muita gente que foi para uma área mais de artes, assim, de montagem de exposição, editoração, de design gráfico. Tem gente, sei lá, vai trabalhar com figurino, vários que vão trabalhar com projeto, ou em escritórios, ou abrindo o próprio escritório, ou pegando mais autonomamente, assim, projetos para fazer. Eu me formei na pandemia, assim, foi o ano que eu fiz meu TCC, e lá é muito aberto, assim, você pode fazer um projeto, e eu fiz uma pesquisa mais no campo da história. Estudei uma arquiteta que trabalhou no serviço público, na prefeitura de Erundina. Foi um momento importante ali, virado para a década de 90, da redemocratização, uma prefeitura que fez os mutirões habitacionais junto com os movimentos de moradia, e essa arquiteta que eu trabalhei, ela foi chamada por essa prefeitura para montar uma fábrica de componentes construtivos para as obras de escolas e equipamentos sociais. Então era uma arquiteta muito interessante, muito engajada politicamente, Mayumi Watanabe. Era a pandemia, então foi uma pesquisa que eu fiz muito em casa e tomei muito gosto, assim, pela pesquisa acadêmica, eram coisas que eu já gostava, que na faculdade tinham um espaço, mas que eram um pouco limitado, assim, era o espaço das disciplinas de história, tinham alguns trabalhos escritos, mas foi um momento de me dedicar mais fortemente a isso. Foi um ano inteiro de pandemia e tomei muito gosto pela pesquisa acadêmica. Aí terminou a faculdade, eu pensei em prestar um mestrado, mas deixei um pouco para depois, e aí entrei na prática mais profissional, que também foi bem variada, assim. Eu trabalhei um tempo, ainda durante a faculdade eu estagiei em 2 escritórios de professores meus, faziam escritórios legais, assim, que tinham uma prática diversa de tanto residências, mas também projeto de SESC, alguns projetos de escola, que já me interessavam mais do que as casas, sei lá, burguesas. Mas teve esses escritórios, depois acompanhamento de obra, então eu trabalhava com uma arquiteta que tinha a primeira obra era uma casa aqui no Butantã, perto daqui. Ela morava fora de São Paulo, então ela precisava de alguém que ia para a obra umas 3 vezes por semana para lidar ali essa mediação entre cliente, mestre de obras. Era um trabalho difícil, porque eu tinha acabado de me formar,
não tinha muito essa vivência de obra e era um pouco defender o projeto, assim, na obra. Então, eu participei um pouquinho do final do projeto e era levar esses desenhos impressos para a obra e falar, tem que ficar assim, isso tem que ser feito assim, isso que vocês fizeram assim não está tão legal, vai precisar refazer. Uma equipe de pedreiros, é isso? Que estavam lá embaixo do sol trabalhando. Exato. Chega lá e fala, tá torto. Sim, exato. Uma parte complexa, assim, do trabalho de arquiteto. Essa divisão entre pensar e fazer é um tema que me interessa também na discussão teórica, assim. Aí, depois disso, tiveram alguns outros trabalhos. Também, durante a faculdade, eu me envolvi com um movimento de moradia, um trabalho de assessoria técnica, que super difícil, mas foi muito importante assim, para a minha formação. Um movimento de moradia, os movimentos também são muito diversos, mas esse movimento que vinha lá da experiência da Prefeitura Erundina, defendia muito a coisa da autogestão. Então, era um movimento que queria que os futuros moradores discutissem o projeto junto com os arquitetos e defendiam que participassem da obra também. Então, que os futuros moradores trabalhassem na obra. Que é uma coisa que vem das décadas 70, 80, da luta contra a ditadura, da formação mesmo desses movimentos. Eu acho que foi se complexificando também. É mais difícil pensar nisso atualmente, onde os conjuntos habitacionais são muito grandes, com elevadores muito verticalizados. Mas aí foi esse projeto que a gente foi desenvolvendo durante a graduação, assim, um grupo de alunos, com uma professora que era muito próxima dos movimentos. O trabalho que eu fiquei mais tempo, assim, que foi até o começo desse ano, eu fui trabalhar numa empresa que faz obra de estúdios de filmagem e teatros. É engraçado, porque é um trabalho super técnico, assim, até junta uma parte de elétrica, assim, dessas infraestruturas de um teatro. Então, são os grids, as varas de palco, a questão acústica. Coisas que, assim, durante a faculdade eu nunca pensei que eu ia trabalhar com isso. E aí eu trabalhei uns 3 anos nessa empresa. E foi uma experiência super boa, assim, também de contato com obras de uma escala grande, assim, muito diferente de uma obra residencial. Equipes de obra grandes, projetos longos. No caso, os estúdios de filmagem são uns galpões com um pé direito gigantesco, todo de bloco de concreto, sem revestimento, e por dentro essa caixa preta com revestimento acústico, com os grids, são estruturas metálicas enormes, onde vão prender as luzes e tudo. Então foi um trabalho legal que durou até o começo desse ano, e aí no ano passado eu decidi que eu queria voltar a estudar e talvez ir mais para uma prática acadêmica. Eu entrei no mestrado agora na FAO, USP. Está sendo super legal, assim, me afastei um pouco agora do projeto. Às vezes eu ainda estou sem bolsa no mestrado, então o que eu estou fazendo agora para ganhar uma grana, assim, me manter, é pegar projeto como freelancer, assim. Então eu não estou vinculado a um escritório, ainda estou pegando alguns projetos nessa empresa que eu trabalhava, e eu trabalho de casa. Eu organizo o meu tempo entre o mestrado e esses trabalhos que são temporários mesmo. E mais é isso. Você perguntou das possibilidades, assim, da vida profissional. Eu acho que são muitas, assim, pelo que eu acompanho de quem se formou comigo e os colegas mais próximos. É muito diverso, assim, o que cada um vai fazer, assim. É um campo também que eu acho que vai mudando, assim, tipo, na pesquisa do mestrado eu acabo, e do TCC também, olhando muito para essa posição do arquiteto
no serviço público, mas que era uma coisa que na década de 70 era um campo que empregava muito, e hoje emprega ainda, mas menos do que era. Os escritórios também mudaram, assim, tem escritórios de tamanhos muito diferentes. Tem o pequeno escritório, que tem uma dinâmica mais de ateliê, uma atenção ao projeto que passa pelos chefes do escritório, mas por toda uma equipe, mais ou menos hierárquica também varia. Você tem grandes escritórios, grandes empresas de engenharia. É um campo que abre muitas possibilidades e tem muita gente que também se formou comigo e sai da arquitetura e vai para o cinema, para as artes plásticas, para o design. Eu queria saber, você que ainda está buscando projetos, mesmo ainda fazendo mestrado, eu queria saber se você vê bastante projeto voltado a uma arquitetura ligada à natureza, algo mais ambiental, ou você vê bastante ainda voltado nesse urbano, focado na cidade, negócio mais fechado? Eu acho polêmico até. Eu acho que tem muito essa discussão, uma discussão mais recente, mas que na faculdade já aparecia muito, assim, da arquitetura vernacular, das técnicas tradicionais, um aproveitamento, os materiais sustentáveis. Agora, no mestrado, eu estou olhando um pouco para isso também, porque tem algumas empresas novas na construção civil que estão investindo super nisso, da construção em madeira, de uma pré-fabricação, mas que não é mais essas vigas gigantes de concreto, mas são componentes menores de madeira, mas fabricados fora do canteiro. E aí, nesse caso, vai aparecendo assim o quanto a sustentabilidade também entra numa lógica empresarial como um discurso contraditório, assim, complexo. Então, não sei, tem muita coisa nesse campo, tem muita coisa interessante, tem muita coisa, questões novas, assim. Mas tem bastante gente discutindo isso. Me preocupa um pouco a coisa de deixar de olhar a cidade, o urbano e a urbanização num momento em que você tem um boom imobiliário em São Paulo, as cidades continuam crescendo numa velocidade. Me preocupa não, assim, acho que tem que continuar olhando criticamente para isso, assim, para os temas urbanos, assim. O discurso da sustentabilidade é muito multifacetado também. Eu acho que tem discussões muito interessantes, muito pertinentes, mas tem também uma lógica de um discurso ambiental nas empresas que é muito frágil, assim, muito ligado a uma competição por investimentos externos e uma lógica de selos verdes que beneficiam as empresas para assumir novos contratos ou receber investimentos de fundos globais, que eu acho me preocupa passar como uma renovação sustentável, assim.